Marina Oliveira faleceu oficialmente em um acidente de carro na rodovia BR-116 há 8 anos. Seu corpo nunca foi encontrado, apenas destroços do veículo e manchas de sangue no asfalto. O que ninguém sabia é que Marina estava viva, trabalhando como bibliotecária em Curitiba, a 600 quilômetros de onde supostamente havia morrido. Como uma mulher consegue fingir a própria morte e viver tranquilamente por quase uma década? E o que a levaria a tomar uma decisão tão extrema, abandonando tudo e todos que amava? A resposta está em um casamento que começou como um conto de fadas e se transformou no pior pesadelo que uma mulher pode viver. A verdadeira Marina se chamava Lúcia Santos, 34 anos, cabelos castanhos sempre presos em um coque discreto, moradora do bairro Água Verde. Para seus colegas de trabalho e vizinhos, ela era uma mulher reservada que havia se mudado de Minas Gerais após enviuvar jovem. Ninguém questionava sua timidez ou o fato de ela nunca falar sobre o passado. Afinal, luto é algo respeitado por todos. Mas Lúcia carregava cicatrizes que não eram visíveis. Pequenas marcas nos braços que ela cobria com blusas de manga longa, mesmo no calor. Um reflexo involuntário de sobressalto quando alguém se aproximava por trás. E principalmente, o terror constante que transparecia em seus olhos toda vez que via uma caminhonete azul passando pela rua. Era como se ela vivesse em estado permanente de alerta, esperando que a qualquer momento seu passado viesse buscá-la. O que Lúcia não sabia é que esse momento estava chegando. Depois de 8 anos acreditando estar segura, uma simples foto postada pela biblioteca onde trabalhava nas redes sociais estava prestes a destruir toda a nova vida que ela havia construído com tanto cuidado. A foto que mudou tudo mostrava Lúcia sorrindo discretamente durante uma atividade de leitura infantil na biblioteca. Era uma imagem inocente, postada para promover os programas educacionais da instituição. Mas para Rodrigo Santos, seu ex-marido, aquela foto foi como encontrar um tesouro perdido há anos. Rodrigo nunca havia acreditado na morte de Marina. Ele conhecia sua esposa melhor do que ninguém, sabia de sua inteligência, de sua capacidade de planejamento e, principalmente, sabia o quanto ela o temia. Durante meses após o suposto acidente, ele havia contratado detetives particulares, vasculhado hospitais, interrogado conhecidos. Sua obsessão por encontrá-la havia se tornado lendária na pequena cidade de Três Corações, onde viviam. Aquela mulher me enganou, ele repetia para quem quisesse ouvir. Mas eu vou encontrá-la, nem que seja a última coisa que eu faça na vida. Rodrigo era caminhoneiro, dono de uma pequena transportadora, e usava suas viagens por todo o país como oportunidade para procurar por Marina. Ele havia se tornado um fantasma que assombrava rodovias e cidades, sempre perguntando, sempre investigando. Quando viu a foto, não teve dúvidas. O corte de cabelo era diferente, ela estava mais magra, mas aqueles olhos ele reconheceria em qualquer lugar. Lúcia Santos, leu o nome na legenda da foto. Ele riu com amargura. Muito esperta, Marina. Mas não esperta o suficiente. Enquanto isso, em Curitiba, Lúcia começou a perceber sinais estranhos. Ligações mudas para a biblioteca. Um homem perguntando sobre ela na padaria onde comprava pão. Uma caminhonete azul que passou 3 vezes pela sua rua na mesma semana. Cada sinal fazia seu coração disparar e suas mãos tremeram incontrolavelmente. Ela havia criado protocolos para essa situação. Dinheiro escondido em diferentes lugares. Documentos falsos guardados em um cofre. Uma mala sempre pronta embaixo da cama. Mas depois de 8 anos de paz, parte dela esperava nunca ter que usar esse plano de fuga. Agora, olhando pela janela e vendo uma caminhonete azul estacionada em frente ao prédio, ela soube que seu tempo havia acabado. Lúcia não dormiu por 3 noites consecutivas. A caminhonete azul aparecia e desaparecia como um fantasma, sempre quando ela menos esperava. No 4º dia, decidiu confrontar a situação. Desceu até a portaria e perguntou ao porteiro sobre o veículo. Ah, sim, disse seu Mário casualmente. Um rapaz simpático, disse que está procurando uma prima que trabalha na biblioteca. Mostrou até uma foto antiga. O sangue de Lúcia gelou.
Ela pediu para ver as câmeras de segurança e quase desmaiou ao reconhecer Rodrigo conversando amigavelmente com o porteiro, mostrando uma foto do casamento deles. Ele estava ali havia 3 dias, estudando sua rotina, conhecendo seus hábitos, preparando o terreno como sempre fazia antes de atacar. Mas a descoberta mais chocante veio quando ela viu Rodrigo não estava sozinho. Um homem mais jovem o acompanhava, Diego, o irmão dele que sempre a havia apoiado nos momentos de violência. Lúcia se lembrava de Diego como o único da família que questionava o comportamento de Rodrigo, que às vezes tentava protegê-la. Vê-lo ali, claramente colaborando com o irmão, foi uma traição que doeu mais que qualquer agressão física. Naquela tarde, quando saiu da biblioteca, Lúcia sentiu alguém a seguindo. Entrou em uma loja, fingiu olhar produtos e, pelo reflexo da vitrine, viu Diego a poucos metros de distância. Ele a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Não era ódio como esperaria, mas algo próximo da tristeza. Foi então que aconteceu o impensável. Diego se aproximou devagar e sussurrou: Marina, ele sabe onde você trabalha, onde mora, até mesmo que você frequenta a igreja São Francisco aos domingos. Você tem no máximo 24 horas antes dele agir. Lúcia o encarou incrédula. Por que está me avisando? Conseguiu perguntar. Diego baixou os olhos. Porque eu vi o que ele fez com você naqueles últimos meses. E porque sei que desta vez ele não vai deixar você escapar viva. O jovem entregou um papel com um endereço. Se quiser uma chance real de sumir para sempre, vá até esse lugar amanhã ao meio-dia. Mas saiba que depois disso, você nunca mais poderá voltar para lugar nenhum que já tenha estado. Rodrigo não vai desistir enquanto não te encontrar morta. Diego se afastou rapidamente, deixando Lúcia sozinha com a terrível certeza de que sua nova vida havia chegado ao fim. Lúcia passou a noite mais longa de sua vida tomando a decisão mais difícil que já havia enfrentado. O endereço que Diego lhe deu levava a uma pequena casa nos arredores de Curitiba, onde ela encontrou Isabel, uma mulher de 50 anos que coordenava uma rede clandestina de proteção a mulheres em situação de risco extremo. Você não é a primeira e não será a última, disse Isabel enquanto oferecia um café. Rodrigo Santos é conhecido por nossos contatos em Minas Gerais. Ele já tentou matar 2 ex-namoradas antes de você. Uma conseguiu escapar para o exterior, a outra. Isabel não terminou a frase, mas Lúcia entendeu. A casa era um ponto de passagem para mulheres que precisavam desaparecer completamente. Isabel explicou o processo. Documentos novos, mudança radical de aparência, treinamento para criar uma nova personalidade e, principalmente, aceitar que a vida anterior havia morrido para sempre. Você nunca mais poderá contatar ninguém do seu passado ou presente, alertou. Nem mesmo para dizer que está bem. Lúcia pensou nos colegas da biblioteca que se preocupariam com seu desaparecimento. Em Dona Carmen, a senhora idosa que ela ajudava com as compras todos os sábados. Na pequena comunidade que havia construído em Curitiba, pessoas que ela amava genuinamente. Teria que abandonar tudo novamente, mas desta vez para sempre. Existe outra opção, disse Isabel cautelosamente. Podemos ajudá-la a preparar uma armadilha para Rodrigo. Com as evidências certas e proteção policial adequada, talvez consigamos prendê-lo definitivamente. Era uma possibilidade tentadora, mas extremamente perigosa. Se falhasse, Lúcia sabia que Rodrigo a mataria sem hesitação. Durante horas, ela pesou as opções. Fugir significava viver para sempre olhando por cima do ombro, mudando de identidade sempre que necessário. Enfrentar Rodrigo significava a chance de liberdade real, mas com risco de morte. Enquanto refletia, Diego apareceu na casa. Ele está ficando impaciente, relatou. Quer invadir seu apartamento esta noite. Eu consegui convencê-lo a esperar até amanhã. Disse que você sempre volta do trabalho no mesmo horário. Foi então que Lúcia tomou sua decisão. Olhou para Isabel e Diego. Vamos preparar a armadilha. Eu estou cansada de correr. O plano era simples, mas arriscado. Lúcia voltaria para casa no horário habitual, como se nada soubesse.
A polícia estaria posicionada estrategicamente no prédio, enquanto Diego usaria sua proximidade com Rodrigo para garantir que ele fosse pego em flagrante. Isabel coordenaria tudo através de rádios e câmeras escondidas. Às 18h30, Lúcia subiu as escadas do prédio com as pernas tremendo. Rodrigo a esperava no corredor do 5º andar, encostado na parede com um sorriso cruel que ela conhecia bem. "Olá, Marina", disse ele calmamente. "Ou devo dizer, Lúcia." O modo como pronunciou o nome falso foi como uma bofetada. "Rodrigo", ela respondeu, tentando manter a voz firme. "Como me encontrou?" Ele riu, um som gelado que ecoou pelo corredor vazio. "Você realmente achou que podia me enganar para sempre? Eu conheço cada expressão sua, cada movimento. Aquela foto na internet foi como um presente de Natal." Rodrigo começou a se aproximar devagar, as mãos nos bolsos. 8 anos, Marina. 8 anos procurando por você. Sabe quanto dinheiro gastei? Quantas noites em claro? Tudo por sua causa." Lúcia deu um passo para trás, mas ele continuou avançando. "Você me humilhou, fez todo mundo achar que eu era louco por dizer que você estava viva." Foi então que Diego apareceu no corredor. "Rodrigo, a polícia já está aqui", disse numa voz carregada de tensão. Mas Rodrigo apenas sorriu mais largamente. "Eu sei, irmãozinho. Por isso trouxe isto." Ele tirou uma pistola do bolso, apontando diretamente para Lúcia. "Você achou que eu não desconfiaria do seu sudden change of heart?" Rodrigo disse para Diego. "Meu próprio irmão me traindo por uma mulher. Patético." A situação estava fugindo do controle. Diego tentou se aproximar, mas Rodrigo gritou: "Nem mais um passo." Lúcia percebeu que tinha segundos antes que tudo terminasse mal. "Rodrigo", disse ela com uma calma que não sentia, "você quer saber a verdade? A verdade real sobre por que eu fingi minha morte." Ele hesitou, curioso apesar da raiva. "Porque eu estava grávida, Rodrigo. E não podia deixar você machucar nosso filho como me machucou." A revelação atingiu Rodrigo como um raio. Sua mão tremeu, a arma oscilou. "Você está mentindo", sussurrou. "Onde ele está?" Lúcia manteve o olhar firme, em segurança. "Longe de você. E vai continuar assim." Foi nesse momento de distração que a polícia agiu, cercando Rodrigo e desarmando-o antes que ele pudesse reagir. A prisão de Rodrigo foi apenas o início de um processo longo e doloroso. Durante o interrogatório, a polícia descobriu que ele havia de fato assassinado uma ex-namorada em Goiás 3 anos antes, um crime que permanecia sem solução. As evidências coletadas através da operação com Lúcia foram fundamentais para conectá-lo a outros casos de violência doméstica em diferentes estados. A revelação mais chocante veio durante o julgamento. Lúcia admitiu que mentira sobre a gravidez para desestabilizar Rodrigo no momento crítico, mas a estratégia revelou algo inesperado. Rodrigo confessou, entre lágrimas, que sempre soube que ela não podia ter filhos devido às agressões que ele mesmo havia causado anos antes. "Eu destruí até essa possibilidade", admitiu em depoimento. "E mesmo assim ela encontrou uma forma de me quebrar com essa mentira." Diego se tornou testemunha principal da acusação, revelando anos de violência que havia presenciado e omitido por medo do irmão. "Eu era covarde", disse em tribunal. "Sabia que um dia ele ia matá-la e nunca tive coragem de parar." Seu testemunho foi crucial para a condenação de Rodrigo a 25 anos de prisão. Lúcia enfrentou um dilema inesperado. Sua identidade falsa havia sido exposta publicamente durante o processo. Marina Oliveira ressuscitou legalmente, mas Lúcia Santos havia se tornado sua verdadeira identidade emocional. Ela peticionou na justiça para manter o nome Lúcia, argumentando que Marina havia morrido simbolicamente no dia em que fingiu o acidente. O processo de reconstrução não foi fácil. Lúcia desenvolveu síndrome do pânico e precisou de meses de terapia para conseguir dormir sem pesadelos. Isabel se tornou não apenas sua mentora, mas uma amiga que a ajudou a processar 8 anos de vida dupla e trauma acumulado. A biblioteca onde trabalhava recebeu de volta com apoio total,
e seus colegas organizaram uma campanha de conscientização sobre violência doméstica. Lúcia se tornou voluntária na rede de proteção de Isabel, usando sua experiência para ajudar outras mulheres em situações similares. Diego visitava Lúcia mensalmente, carregando uma culpa que ela insistia em não ser necessária. "Você me salvou", repetia sempre. "Sem seu aviso, eu estaria morta." Mas Diego nunca conseguiu se perdoar completamente por ter demorado tanto para agir contra o irmão. 5 anos após a prisão de Rodrigo, Lúcia Santos publicou um livro contando sua história. A Mulher que Morreu 2 Vezes se tornou um best-seller e referência para mulheres em situação de violência doméstica. Ela nunca imaginou que sua experiência pudesse ajudar tantas pessoas, mas as cartas que recebia diariamente provavam o contrário. "Recebi mais de 3.000 mensagens de mulheres que conseguiram sair de relacionamentos abusivos depois de ler meu livro", contou em uma entrevista. "Algumas me dizem que finalmente tiveram coragem de denunciar, outras que perceberam os sinais antes que fosse tarde demais. Isso faz tudo valer a pena." A rede de proteção coordenada por Isabel cresceu exponencialmente. O que começou como um sistema informal de ajuda se transformou numa ONG reconhecida nacionalmente, com casas de apoio em 12 estados. Lúcia se tornou diretora executiva, usando sua experiência para treinar voluntários e desenvolver protocolos de segurança. Diego encontrou sua redenção trabalhando como instrutor em um centro de recuperação para homens agressores. "Eu cresci achando que ciúme era amor, que controle era proteção", explica aos grupos que coordena. "Minha missão agora é quebrar esse ciclo antes que outros homens destruam vidas como meu irmão destruiu." Rodrigo permanece preso, mas continua enviando cartas para Lúcia através de advogados. Ela nunca as lê, instruindo Isabel a queimá-las imediatamente. "Ele não tem mais poder sobre mim", diz com convicção. "Aquele homem pertence ao passado." A vida de Lúcia hoje é simples, mas significativa. Ela mora numa casa pequena nos arredores de Curitiba, com um jardim que ela mesma cultiva. Aos domingos, ainda vai à Igreja São Francisco, mas agora é acompanhada por outras sobreviventes que se tornaram suas amigas mais próximas. Ela nunca se casou novamente, mas não por medo. "Aprendi que é possível ser completa sozinha", reflete. "Se o amor aparecer um dia, será bem-vindo. Mas não é mais uma necessidade, é uma escolha." Na sua mesa de trabalho, ela mantém 2 fotos, uma de Marina no dia do casamento, jovem e inocente, e outra de Lúcia no lançamento do livro, madura e forte. "2 mulheres, 2 vidas", costuma dizer. Uma morreu para que a outra pudesse viver plenamente. Se essa história te tocou, se inscreve e compartilhe com alguém que também merece ouvir isso.